Olá, pessoal, mais um Fala Cris. E olha só, hoje o nosso convidado, ele veio de longe, ele veio de Brasília, mas ele é nosso conterrâneo, é isso? Conterrâneo, né? Olha só, ele, gente, eu não gosto de ficar falando, né, de idade, mas ele foi meu professor. Não calculem, gente, por favor. Mas uma coisa que eu falei pra ele, assim, que eu ia comentar com vocês, é a particularidade que eu tenho com ele, porque eu aprendi a ler, eu não gostava, na verdade, gente, eu não gostava de ler, eu não gostava de muito da matéria dele, mas eu fui forçada. Eu fui forçada no sentido porque a gente tinha que fazer isso, mas com o jeitinho dele, com o jeito que ele levava ali a matéria, eu não vou falar ainda qual que era, porque vocês vão descobrir quem que é. Passei a gostar da disciplina e hoje, né, tenho aí 5, 6 obras, justamente, e eu falo que pode ser em função de estar lá de trás. Eu não quero ainda contar, porque vocês vão ficar calculando o tempo, mas, enfim, hoje eu gosto muito de leitura, hoje eu gosto muito do português, por causa dessa pessoa que está aqui na minha frente, que é o Zé Carlos, né? Professor José Carlos, seja muito bem-vindo. Zé Carlos Assunção, seja muito bem-vindo aqui no Fala Cris. E é uma honra te receber. Antes de você falar, porque é você que vai falar aqui com a gente, realmente é verdade, eu tinha uma dificuldade no português, não na questão do português gramática, porque nós mineiros temos mesmo essa dificuldade, a gente tem que se policiar sempre, mas a leitura, né, que hoje a gente está nessa questão toda da dificuldade mesmo, os dias de hoje, mas lá atrás, eu lembro que a disciplina que você ministrava era literatura, e eu lembro direitinho, eu não, gente, nome de livro não tem, não, é não para na minha cabeça, mas eu lembro das obras, né, de você falando dos textos e da capa do livro, gente, é impressionante como fica na memória com as recordações. E isso não me veio essa vontade muito grande de te convidar. E quando você falou que estava aqui em Arcos, eu falei, pô, pronto, vamos fazer o Fala Cris. E eu vejo que isso me atraiu muito a leitura e também escrever. Claro que meus livros, né, são técnicos, mas a fonoaudiologia até ela vem muito da questão ali de aprender a escutar as pessoas, a ter que ler mais, né? Então, eu creio muito que essa formação minha hoje vem muito da minha formação lá de muitos anos. Acabei falando, né, gente? Mas, Zé Carlos, seja muito bem-vindo. E agora é sua vez de falar, né? Quem é você? Por que você está aqui hoje, né? Hoje você é sua formação, pode ficar à vontade, né? Nós temos a tradição, mas antes, gente, compartilhe, deixe seu like, faz essas coisas todas aí que o YouTube gosta, né? Que a gente faça. E quem estiver assistindo, comente aqui, né? Se você conhece o Zé Carlos, deixe um comentário, que é muito importante o nosso convidado receber os seus comentários aí. Mais um podcast Fala Cris. E hoje temos outra história super inspiradora. Obrigado, né? Muito bom estar aqui contigo no Fala Cris. E eu tô aqui até... É muito gratificante ouvir de uma pessoa o que você acabou de dizer aqui, né? Isso acaba, de alguma forma, corroborando alguns pensamentos meus de que da importância da educação e principalmente da importância de educadores formarem pessoas críticas, formarem pessoas que pensem por elas mesmas, formarem pessoas que queiram ler tudo que for interessante para elas e escolher seus caminhos, né? Para mim um orgulho muito grande ter contribuído. Eu sei que, apesar da tua fala, muito legal, me sinto muito bem, mas sei que o grande mérito foi da sua vontade, das suas leituras, das suas construções. E a gente contribui como professor, como educador, logicamente, despertando, né, as sementinhas, né? Isso depende muito do entusiasmo. Às vezes, numa aula, por exemplo, um professor fala de um jeito, de alguma coisa, de um método, de um livro, de um processo, né, que aquilo vai mexendo com a gente. Gostaria, que legal, né, tá mexendo comigo.
Então é muito bom estar aqui. Muito obrigado. Né? Eu nem estava especificamente aqui em Arcos, eu estava em Itaúna com a minha esposa, com a Cláudia, mas fiz questão. Né? Falei, vou lá, é um prazer poder conversar, não só com a Cris, com a Cristiane, quanto com a plateia, esse pessoal que interage contigo, que tem aprendido contigo. É sempre um grande prazer. Eu sou de Guatama, nasci em Guatama. Nasci em Guatama porque meus pais eram de Bambuí, na realidade Abacaxis, distrito de Bambuí. E naquela ocasião a Nestlé começava aqui em Arcos, na realidade em Calciolândia, né? E meu pai veio trabalhar em Calciolândia. E ele tinha casado recentemente, e o adequado era ele morar em Arcos. Mas aqui tinha um boom, justamente porque a Nestlé estava trazendo gente para trabalhar. E quando chega muita gente, o valor de imóvel, inclusive aluguel, sobe. Sobe demanda, sobe preço, né? E aí ele acabou optando por morar em Iguatama. E aí eu nasci em Iguatama. Mas logo depois, algum tempo depois, ele veio para Arcos com a minha mãe e aqui morou por mais de 50 anos, né? Então, eu fiz o ensino básico, ensino médio, né? Estudei no Yolanda Jovino Vaz, estudei no Berenice Magalhães Pinto, depois fiz faculdade de letras em Formiga, depois fiz pós-graduação em letras na PUC Minas, em Belo Horizonte, depois fiz mestrado em letras também na PUC Minas, em Belo Horizonte, mas eu sempre gostei muito desse lado da educação, mas uma outra... Eu fui picado por uma outra abelhinha, que é o mercado financeiro. Eu passei num concurso para mensageiro, hoje seria o office boy, alguma coisa nesse sentido, para trabalhar na Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais. Fui admitido em 1981, com 18 anos. Trabalhei na Minas Caixa, ela foi liquidada em 1991. Quando ela foi liquidada, eu já era gerente adjunto. E aí eu comecei a estudar, trabalhar no mercado financeiro. Quando a Minas Caixa foi liquidada, eu já dava aula no Colégio Dom Belchior, já dava aula em algumas escolas na região e acabei ficando dando aula. Tentei trabalhar em órgão de governo, o pessoal da Minas Caixa foi migrado para órgãos de governo do governo do Estado de Minas Gerais, até porque a gente era concursado. Mas não me adaptei, né? Eu tenho um perfil que eu tenho dificuldade em me adaptar ao serviço público, né? E aí nenhuma crítica ao serviço público, muito pelo contrário, meu respeito e até meu agradecimento às pessoas que prestam serviço público de alta valia para todos nós, mas o meu perfil não dá muito certo com o serviço público. Né? Eu sou muito de estar fazendo 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo, correndo atrás, trabalhando em vários lugares, levando vários projetos. Né? Eu já ouvi, por exemplo, pessoas me dizendo, inclusive numa cooperativa que eu fiz um processo de reestruturação, alguém um dia me disse, José Carlos, você está abrindo tantas janelas que eu não sei se você vai fechar depois. E fechamos todas as janelas. A pessoa, né, é porque as pessoas estão muito acostumadas com gente que trabalha aqui, depois aqui, depois aqui, e dependendo da velocidade ou da necessidade da velocidade, às vezes você tem que abrir mais de uma janela ao mesmo tempo. Senão você vai levar tempo demais para fazer e você vai perder o timing. Você não vai conseguir resolver, né? Então, aí eu trabalhei na Minas Caixa, terminou a Minas Caixa, foi liquidado em 1991, fui para o governo, não consegui ficar em órgãos de governo, pedi para sair, e aí o Flávio Vaz de Lima, que estava recentemente como presidente do Conselho de Administração da então Crediarcos, né? Hoje já não existe, né? Hoje é Cicobi União Centro-Oeste, mas o Flávio estava lá e precisava de alguém para ajudá-lo. A gente já contava lá, ele já contava com a Sulino, que também era um profissional de ponta do mercado financeiro, tinha sido gerente de agências bancárias na região, mas aí eu me somei à equipe, né? E começamos juntos uma reestruturação da Crediarcos. Trabalhei quase 8, 9 anos na então Crediarcos.
dei aula pela PUC Minas, é aquela coisa, sempre fazer Fazer várias coisas. Nessa época que você ministrava aula no Belchor ou foi antes? Foi paralelo, né? Foi paralelo. Foi paralelo. Uhum. Foi paralelo. Sim. Eu fui seu professor no Belchor, não do foi? Belchor, isso. Isso. Foi paralelo. A escola, né, o Colégio Dom Belchor foi muito interessante para mim, porque eu aprendi a conviver com adolescente, né? A gente era adolescente. E conviver com adolescente sempre um grande desafio. Total. Né? Se você não oferecer algum tipo de desafio, eles te desafiam. Exato. E aí tudo está no método, né? A gente estava até falando isso lá fora. No método, porque, por exemplo, você ministrar uma disciplina que você não vai pensar assim, para que eu vou estudar literatura? Para onde que eu vou usar isso, né? Se você... Claro que hoje a gente sabe onde a gente vai usar, mas naquele momento lá atrás, a gente não tem noção. Não tem. Então, e hoje até às vezes as crianças, né? Hoje tem os sistemas de ensino que trazem ali alguns materiais maravilhosos. Não que não tinha na época, tinha também, mas era bem diferente de hoje, né? Mas aí na época, voltando na Crediarcos, aí você ficou quanto tempo lá? Crediarcos eu entrei em 1994. A Minas Caixa foi liquidada em 91. Eu comecei a dar aula para tudo quanto era lado. Foi aí que o bichinho do Cador te pegou ou não? Já tinha te pegado já? Não, eu acho que já tinha sido pego. Mas aí eu expandi, né? Até porque eu não consegui, percebi que órgão de governo seria muito legal para mim. Aí eu estava dando aula no Dom Belchor, recebi um convite, fui dar aula no Pitágoras em Divinópolis, no pré-vestibular. E aí a própria faculdade de Formiga, eu cheguei a dar aula na faculdade de Formiga quando eu era aluno da faculdade de Formiga. Eu cheguei a dar aula para colegas meus. É um negócio até meio estranho, né? E aí eu comecei a ver a faculdade de Luz. Então eu comecei a ficar muito na estrada e até teve uma coisa muito interessante, porque teve um ano que eu bati, em 15 dias eu bati 2 carros de cansaço. Meu Deus. Uma coisa meio estranha, né? E aí o Flávio me chama... Estatística, né, talvez. Não brincadeira. Sei. Não, mas brincadeiras à parte, mas é o cansaço, foi cansaço, né? É o cansaço, lógico. Eu pegava cedo e às vezes eu tinha que dar aula 7 horas em Divinópolis, então eu saía daqui bem mais cedo. E às vezes encerrava às 22h30, Você achava que era o super-herói, né? Naquela época. Às vezes a gente faz essas bobagens, né? Principalmente quando a gente estava, inclusive a gente estava conversando bastante sobre isso, né? De achar que quer agarrar o mundo e nem sempre precisa. Mas aquele momento era um momento que você estava abraçando e está tudo bem, né? E é muito interessante porque em alguns momentos, até no dia que o Flávio me convidou, Flávio Vaz de Lima, para ir para a Crediarcos, para a Cooperativa de Crédito Rural de Arcos, naquela ocasião, porque eu o vi no posto, era o posto Xodó, eu estava abastecendo o carro e ele abastecendo do outro lado, numa bomba lá do outro lado. Eu olhei para ele e falei assim, seria tão bom que se o Flávio me chamasse para trabalhar com ele. E foi interessante que ele começou a andar na direção do meu carro. Muito interessante isso. Né? E ele chegou perto, conversou, quebrou o gelo, né? O Flávio é muito amigável, né? Um cara de um relacionamento humano fantástico. E aí ele disse, eu estou precisando conversar com você. Você não quer? E aí ele falou, você não quer me ajudar lá na cooperativa, não? E depois a gente conversou. Eu sei que eu fiquei 1 mês na cooperativa analisando, pensando, porque eu teria que deixar aulas. E a cooperativa passava por um momento difícil, então até o salário que ele me ofereceu não era muito bom para mim naquele momento. Mas eu gostava do mercado financeiro, queria fazer carreira no mercado financeiro, eu resolvi aceitar. E você não precisaria viajar tanto. Esse também era um outro ganho, né? Exatamente. E aí fui trabalhar na Crediarcos, né, com a equipe que estava lá, com o Flávio, com os cooperados. Conseguimos, ao longo dos anos, fazer um trabalho interessante, reestruturar a cooperativa. Esse trabalho foi visto, eu comecei a ganhar projeção. Naquela ocasião, uma pessoa que trabalhasse numa cooperativa, ela geralmente não era convidada para uma outra cooperativa.
Era cada cooperativazinha com a sua estrutura, Não era cada muito uma no seu conhecido, né, na quadrado. época. Também Aham. não era. Década de 90, né? A década de 90 é a década do boom do cooperativismo de crédito brasileiro. Por uma legal. série de razões históricas, Sim, que depois, se a gente se tiver com tempo, a gente pode tocar. sim. Mas a década de 90 foi o boom do cooperativismo de crédito. E aí eu fui trabalhar na cooperativa, ajudei a reestruturar, comecei a ser notado. Num determinado momento, até em função de um trabalho político que eu tinha feito, num determinado momento, o Flávio me pediu para coordenar a campanha eleitoral do Dr. Roberto Dias de Carvalho, que então era candidato a prefeito de Arcos. O Flávio tinha sido convidado, ele não quis mexer com isso, mas faz uma coisa, o Zé Carlos já tem férias, eu dou férias para ele, ele coordena a campanha. Jesus, você fazia de tudo também, né? Era uma Vou te loucura, contar. era uma loucura, era uma loucura. Eu nunca dizia não. E isso foi muito bom para mim. Isso, logicamente, me sobrecarregou em alguns momentos, mas me gerou uma abertura de conhecimento, de atuação. Qual que foi o ganho disso? Conhecimento? É o conhecimento. Né? Porque eu não sei fazer uma coisa sem estudar. Sim. Eu não sei. Você faz? Faço. Eu vou começar a estudar. E aí coordenei, né, uma parte da campanha, não foi toda, até porque, né, o tempo que eu tinha de férias não era, né, não dava para tudo, mas uma parte, e percebi que política é um negócio muito interessante, né? A política, ela faz desabrochar a passionalidade do ser humano, né? Toda a paixão que o ser humano tem, ela desabrocha completamente no processo eleitoral, a ponto mesmo das pessoas agredirem umas às outras, né? Interessantíssimo. Faltarem com respeito umas com as outras, né? Essa história de que a gente está aqui para defender ideia é bonita da boca para fora, porque no dia a dia, no processo eleitoral, nem sempre é isso que acontece. Então, quando terminou a política, uma das coisas que aconteceu, a minha esposa chegou a receber cartas, a minha esposa não, nós lá em casa, colocar debaixo da porta, cartas anônimas dizendo, a vida de vocês agora vai ser muito difícil, nós vamos dificultar, vocês não têm noção do que vem por aí. Isso desagrada a gente. Né? Pô, você não sabe nem quem está do lado de lá, se realmente vai fazer alguma coisa, não vai fazer alguma coisa. Quando eu chamei o Flávio, falei, Flávio, eu acho que eu já dei a minha colaboração aqui. Né? Até porque eu tenho um jeito de pensar que a gente precisa passar pelas estruturas, gerar sucessão e sair. Né? Eu não me sentiria bem tendo que ser expurgado de uma estrutura assim. Né? Nós queremos que o Zé Carlos vá embora e ele não vai embora. Eu prefiro sair antes. E aí preparar sucessão, preparar a gente. E aí eu fiz isso. Falei, Flávio, eu acho que eu já dei a minha parcela. E eu queria dar a parcela que eu dei aqui em outras cooperativas. Eu queria pegar o aprendizado que eu tive aqui com você, né, com os demais diretores, com os cooperados, e ajudar a reestruturar outras cooperativas que passam por problema também. Foi aí que você foi se tornar o treinador que você é hoje? Ou ainda não? Talvez aí é um degrau, mas ainda não. Porque quando eu disse isso, ele falou, Zé Carlos, por mim tudo bem. Né? O Flávio foi muito, naquele momento, entendeu a coisa, falou, tudo bem. Aí eu falei para ele, então eu vou até a Cred Minas, que era uma central, ela ainda existe até hoje, é uma cooperativa central que congrega várias cooperativas do sistema Sicoob em Belo Horizonte. Eu falei, eu vou até Belo Horizonte e vou conversar com o presidente. Liguei para o presidente, primeiro falando com o Flávio, aí eu liguei para o presidente, né, me dispus, eu queria sair. Eu ia abrir mão de uma série de coisas, eu dava aula na PUC Minas, aqui em Arcos, né? Mas eu falei, eu preciso fazer isso vai ser bom para mim. Até interessante, sala de aula, né? Eu estava dando aula um dia no comércio exterior, e aí um aluno fez uma pergunta que mexeu comigo. Né? Olha, dar aula não ministrar aula não é só a gente mexer com o aluno, às vezes os alunos mexem muito mais com a gente, né? E aí um aluno fez uma pergunta, ele disse, se eu terminar comércio exterior, eu tenho que viajar ou eu vou conseguir trabalhar em comércio exterior aqui em Arcos?
Eu não dei uma resposta para ele, até porque eu não sou e não era e não sou especialista em comércio exterior. Eu dava aula de linguagem em comércio exterior, preparando as pessoas para ter uma visão do que é a linguagem, inclusive de maneira multicultural, em outras regiões, como empregar a linguagem. Então, como eu não era especialista daquilo, o que eu fiz? Eu coloquei todo mundo para discutir o assunto. Vamos discutir esse assunto? Qual a percepção de vocês? Perfeito. Você se saiu bem. Né? É o caminho. É o caminho. É um método que a gente utiliza. E perfeito, né? porque você não tem que saber, e naquele momento ali era uma discussão mesmo. Era uma discussão. Olha só, se fosse hoje, você saberia essa resposta. Sim, com a minha experiência. Com a sua experiência e na atualidade. Sim. E eu tô doida para saber o resultado disso. E aí? Qual a conclusão que vocês chegaram? A conclusão que eles chegaram, os alunos chegaram, é que ele poderia morar em qualquer lugar, inclusive em Arcos. Que legal. Mas que ele tinha que ter a cabeça aberta para também morar em qualquer outro lugar. Que bacana. Porque poderia ser que um dia ele teria que tomar café da manhã numa região do mundo e ir dormir numa outra região muito diferente. Ele teria que ter essa abertura. Nossa, esse aluno podia estar assistindo hoje, né? Eu não me lembro quem era o aluno. Fez essa pergunta. Eu não me lembro quem foi. Porque hoje, por exemplo, hoje a pessoa pode, hoje ela faz o que ela quiser, Sim. né? A sua filha mesmo é nome digital que você diz. Não, Samira mora em vários locais. Então, quer dizer, hoje você pode fazer, né? Quer dizer, ou também viajar, se quiser. Mas isso mexeu comigo. Por que mexeu com você? Porque eu virei e pensei comigo. Eu estou lecionando, conduzindo uma discussão que diz para as pessoas que elas têm que estar preparadas para o mundo, mas eu estou numa bolha. Eu estava numa zona de conforto. Olha. Por quê? Porque eu dava aula, eu era gerente de uma instituição financeira que estava crescendo, que estava ocupando espaço, eu fazia programa de rádio na Rádio Cidade, né? Quer dizer, eu era muito... Tava tudo muito na zona de conforto. Morava numa casa boa, numa casa grande, que eu tinha querido e que eu consegui comprar, né? Tudo arrumado. Eu virei e falei assim, não é justo... Né? Eu conduzi uma discussão dessa falando, não, vocês têm que ser preparados para sair da zona de conforto, e eu estar numa zona de conforto, até porque eu percebi que a minha bolha poderia ser furada a qualquer momento. Uau, muito né? bom. Principalmente por causa do movimento político. Legal, conversei com a minha esposa, a Cláudia, ela entendeu, abriu mão, porque ela era dentista. É verdade, eu lembrei desse fato, verdade. Dentista não faz clientela, não é abrir uma porta. Não. Você precisa ter uma clientela, senão você abre a porta e não entra ninguém. E ela topou. Falou, não, tudo bem, eu topo. Fui até a Credit Minas Belo Horizonte, conversei com o presidente, ele me deu duas possibilidades. Falei, Carlos, o seu perfil nos serve para ajudar a reestruturar duas cooperativas, você escolhe. Quais são? Ele diz Curvelo, e Curvelo era a cooperativa da cidade do diretor executivo da Credit Minas, Raimundo Mariano do Vale, que foi depois presidente do Bancob, ou hoje Banco Cicobi. Você é bom para nomes, né? Se fosse eu, não lembrava de nome nenhum. Parabéns. Eu costumo ser bom para nome de livro, não, eu é aquele livro da capa, não. Não, o pessoal costuma dizer que lei, norma, eu cito o artigo, parágrafo... Te admiro, viu? E aí ele falou, ó, tem Curvelo, e aí ele diz, e tem a minha cooperativa. Era Montes Claros, a cooperativa Credinor, está hoje até muito forte, fantástica. Eu fiz uma pergunta para ele, onde tem faculdade? Por quê? A partir do momento que eu comecei a lecionar, eu nunca mais deixei. E eu queria lecionar em faculdade, né? Eu já lecionava em faculdade e tal, eu queria manter, até por causa da interação, produção. Né? Eu tenho um artigo publicado com alunos lá de uma universidade lá em Montes Claros, que é o artigo mais acessado que eu tenho, que foi produzido lá, muito interessante, que é a hospitalidade, a linguagem na hospitalidade das cidades no processo de sinalização. Uau! Olha que loucura, né? Sim. Aí eu perguntei, onde tem faculdade? Ele virou para mim e falou assim, Montes Claros tem. Então está decidido.
eu vou para Montes Claros, que era a cooperativa dele. E ela era presidente da Cred Minas, presidente da Crednor em Montes Claros e presidente da Confederação do Cicobi em Brasília. Fui, fiquei 1 ano, foi um processo de reestruturação pesado, muito pesado. Ao final de 1 ano, eu estava exausto, a minha esposa estava exausta por causa de situações que a gente teve que enfrentar. E aí eu chamei o doutor Eli Penido e disse, doutor Eli, eu já fiz minha parte. Eu ainda brinquei com ele. Eu acho que eu já fui o limpa-trilhos da cooperativa. Agora o senhor pode trazer alguém para manter. Eu estou cansado, já, sabe? Foi 1 ano muitíssimo pesado. Ele, tudo bem, José Carlos, não tem problema. Tá, então vou sair? Legal? Legal, saí. Passou 1 semana, o presidente do banco do Cicobi, de Brasília, me liga. Ele era muito ligado ao doutor Eli, né, eles tinham trabalhado junto na Cred Minas, inclusive. Aí ele me liga, fala, Zé Carlos, você está saindo aí da Crednor? Tô. Você quer vir aqui ajudar a gente a estruturar o banco, né, que era o Bancob? Quero. Para mim tá ótimo. Fui embora para Brasília. Aí nós fomos estruturar o complexo, né? Brasília é onde está a sede do sistema Cicobi. Então, lá está o banco do Cicobi, lá hoje está a Confederação, está a distribuidora de títulos e valores imobiliários, lá está a seguradora, está a Fundação de Previdência. Quer dizer, toda a estrutura, né, centralizadora do Cicobi, e o sistema, né, o SISBR, que é o sistema que conecta todo mundo, mantém tudo funcionando, foi desenvolvido, é mantido lá. Fui para Brasília. Aí trabalhei no banco, fui gerente de controles internos, gerente de riscos, superintendente da área de crédito. Fui para lá em 2003, dezembro de 2003. Eu fui para Montes Claros em 2002, fiquei 1 ano. Fui para Brasília, fiquei até 2010 no banco do sistema Cicobi. Em 2010 eu fui para a Confederação como superintendente. E trabalhei até 2015. Tudo isso como CLT? Tudo não, como tudo CLT. Saí em 2015 com 32 anos de CLT. E aí é o grande desafio, né? Sim. Quando eu parei o carro na garagem lá do prédio, né, onde eu moro, a lágrima desceu. Aquela pequena lágrima. Quando você fala assim, e agora? 32 anos trabalhando de carteira assinada. Tem um pouco de apego, né? É bem... Tem um pouco. Tem. E de falta de conhecimento do que fazer. Sério? Sério. Tanto de você com esse leque todo, talvez não. Talvez é porque... Será que, assim, agora é um pouco ali... vendo de fora. Sim. É porque a pessoa que é SLT, ela fica com aquele dia todo cheio, chega em casa, ela tem que pensar também no que ela vai fazer no outro dia, tem metas para cumprir, e quando você sai do CLT, é claro que fica aquela coisa, né? Tudo é você por você. Então, o desafio é seu, a responsabilidade é sua, então a meta é sua. Então, acaba que aí já entra num processo que sair da zona de conforto já não é mais pelo outro, é por você. Claro, também por você, você vai ter que buscar suas próprias conquistas. Porque, fazendo uma leitura aqui, Zé Carlos, você vou fazer uma entre aspas aqui, tá, gente? Você você estruturava todas os locais que você ia. Sim. Agora, você tinha que estruturar a sua própria empresa. Sim. Então, isso aí é um baita, né, gente? Desculpa a expressão, mas é um baita desafio. Então... E tem um componente que agrava ainda mais essa situação. Sim. Quando você entra e começa a sua vida profissional, você começa na base da estrutura social. O seu salário é pequeno. À medida que você começa a ascender na estrutura social, seus salários vão subindo. Sim. E o poder também. Não tenha dúvida. A questão é que quando você chega no topo, sim, né, na estrutura técnica do sistema Cicobi, eu cheguei ao auge. Não tinha mais onde crescer. Técnica não, política eu teria. Técnica não. E eu não era político. Então, na seara política... Até com trauma, né? Então não dá. Até trauma você já não queria mais. Então, dentro do Cicobi eu tinha dos melhores salários. Sim. E aí tem um problema. Quando você perde isso...
Não é fácil você conseguir o mesmo nível de salário numa outra organização. É muito comum você ter perda para migrar. Sim. Principalmente porque estruturas de topo de cooperativismo de crédito no Brasil são pouquíssimas. Uhum. Você estava no topo, você estava em Brasília. Então não Eu tinha... tive 2 convites para ir para São Paulo em banco, mas São Paulo não me interessava naquele momento, a minha esposa e família não queria. Para eu ir para uma cooperativa, porque né, que não, a gente chama que são estruturas de terceiro nível, que era Brasília, era difícil. Eu teria que ir para uma cooperativa de segundo nível, uma central ou uma singular. Eu teria uma perda salarial absurda. Por quê? Porque uma cooperativa de primeiro grau, por melhor que ela seja, ela tem muita dificuldade para pagar e nem deve um salário da pessoa que está lá na estrutura centralizadora. E você já tinha 3 filhos, né? 4 filhos. Vivendo em Brasília, vivendo em com Brasília. custo de vida de Isso. Brasília. Tudo isso, porque a gente tem que pensar, gente, que não existe só a questão do sonho, do propósito. Existe a questão do prático. Correto. Então, prático, a vida. Então, você tinha que pensar tudo isso. Então, isso tu estava pesando na balança, mas eu acho que também existia uma questão mental ali. Não, peraí, eu cheguei no topo, agora e agora, né? O que eu vou fazer? E aí, o que você fez? Conversei com uma série de pessoas, né, pessoas que eu admirava e admiro e respeito, e entendemos que o melhor caminho era eu caminhar para uma empresa, consultoria, instrutoria, né, mentoria, esse tipo de coisa. Eu já dava aula pela Fundação Getúlio Vargas, eu já dava aula para algumas outras organizações no Brasil, como Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul no Paraná, Faculdade Santo Antônio em Santa Catarina e por aí foi. E resolvi montar a empresa. Mas aí é aquela coisa, né? Você tem uma renda X, no mês seguinte você monta uma empresa, sua renda é 0. Total. Você começa lá, mesmo sendo conhecido, né? Aí você tem, né? Outro dia eu estava olhando isso, né? Nos primeiros meses, eu emitia 1, 2 notas fiscais por mês. Sim. Né? E aí começou. Aí um convida para lá, o outro convida para cá, a faculdade ou a universidade fica sabendo que você está no mercado e pode talvez ajudar no projeto dela, te chama, aí alguém te chama para uma outra situação, você vai ganhando. Quando pensa que não, a coisa começa, né? Eu acho que nos 6, 7 meses começou a ganhar velocidade. Mas é um ponto que eu gosto de pontuar aqui, pessoal, vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, é o poder do conhecimento. Não vamos deixar, né, isso sair da nossa mente, porque hoje com o digital, eu tenho sempre falado aqui, eu vou pontuar sempre isso aqui, como mentora, como palestrante, como uma pessoa que também da educação, eu sou professora também. Eu digo o seguinte, olha para vocês verem, ele é professor, ele é mestre, com a experiência do Zé Carlos, ele passou 6, 7 meses com dificuldade. Mas, se não fosse o conhecimento dele, a experiência dele, nada teria sido. Então, quer dizer, às vezes as pessoas vão lá, fazem um curso e acham que vai conseguir alguma coisa. Ou sim, gente, não estou dizendo que é impossível, não. Muita gente consegue, tá? Consegue viver, às vezes, só do digital, ou consegue ali alguma coisa mágica. Mas, olha, conhecimento é poder. Quer dizer, ele se formou em letras e foi buscando, saiu da zona de conforto. Então, quer dizer, ele foi para uma área muito bacana, que é mentoria, consultoria, assessoria, palestras, quer dizer. E outra coisa, usou-se da comunicação, que é algo que eu falo muito aqui. Comunicação, relacionamentos. Se a gente não tem isso, como que você vai conhecer? Então, eu tenho uma mentoria que chama Profissão Treinador Palestrante. Por que ela não é só palestrante? Porque a gente não vive só de palestra. Por que ela não é só treinador? Porque a gente também não vive só de treinamento, a gente vive de palestra e treinamentos. E também, hoje, eu até incluí nela mentores, porque as pessoas... Vai ter um momento que você vai mentorear, né? Você vai ter mentorias. Por quê? Porque, como você disse, você mesmo... Você está desenhando, está me contando ali lá fora que você está desenhando uma mentoria para um terceiro, né? Para uma pessoa, para uma empresa. Quando a gente vai desenhar uma mentoria, se você só sabe desenhar uma mentoria, se você é especialista em algo, gente. Então, foi muito bom te trazer aqui para você colocar isso. Olha como
a experiência dele. Ah, Cristiano, eu não tenho experiência, como o Zé Carlos tem em cooperativismo. Gente, não tem problema, estude. Né, Zé Carlos? Olha para você ver. Olha que área maravilhosa essa do cooperativismo. É uma área que está em plena expansão. O cooperativismo de crédito cresce a 20, 25, 30% ao ano. Olha isso, Qual gente. o segmento que cresce isso no Brasil hoje? É muito grande. Então, eu não sabia desses números, né? Você está trazendo aqui agora. Então, quer dizer, isso mostra o quanto é importante. E aí, Zé Carlos, então, voltando aqui, aí de 6, 7 meses, você começou a ver um pouquinho do dinheiro entrar. E aí foi empolgando, aí foi vendo que você tinha que sair da zona de conforto mais ainda, né? Porque o empresário dono, mesmo que micro, tem que... Aí você já começou a trabalhar mais por si, né? A colocar meta. Como é que foi isso? Ser um líder, né? O líder... não é nem empreendedor individual, né? Porque, na verdade, para trabalhar para empresas, a gente tem que ser o simples, né? No caso, você trabalhava... eu sou empreendedor individual. Eu tenho... Mas como que começou? Eu percebi que eu precisava ter um diálogo. Sim. Né? Eu precisava dizer, eu estou aqui. Entendi. Por mais que eu tenha conhecimento, e outra coisa, mesmo que os demais saibam do seu conhecimento, você precisa ser visto. Exatamente. Senão eles te esquecem. Total. Uhum. E aí o que eu fiz? Eu montei um canal de YouTube. E comecei a gravar vídeos mostrando pequenas coisas da administração, da gestão dentro do cooperativismo. Sim. Isso para mim foi fantástico. Hoje o canal está até parado, com muita coisa lá dentro, mas eu não tenho conseguido gravar em função do volume de serviço que eu tenho. Mas a qualquer momento o projeto é recuperar isto. E isso me abriu portas. Outra coisa que me abriu portas foi as pessoas que já me conheciam me chamavam. Sabia do seu, da sua índole. E você falou uma coisa agora mesmo que eu gostaria até de falar para o pessoal, que é um exemplo de negócio fantástico, que é a questão do conhecimento. Ontem, uma pessoa do interior de Minas Gerais, dirigente de uma cooperativa de crédito, me manda um áudio, me perguntando assim: ô José Carlos, eu estou aqui com uma dificuldade, porque para a gente fazer operações de crédito, a gente tem que olhar a liquidez de quem é que vai pagar a operação de crédito. E eu estou aqui com dúvida qual o indicador que eu utilizo. É indicador corrente, é indicador... Falou lá alguns indicadores. O que você indica? Eu devolvi o áudio para ele, de maneira geral, porque é um áudio que eu até me estendi um pouco, mas eu disse para ele, quando eu empresto dinheiro para o outro, eu não tenho que olhar a liquidez específica de indicador, eu tenho que olhar o contexto, a conjuntura, como ele gera fluxo de caixa, porque às vezes a empresa dele está com fluxo de caixa negativo, mas ele tem um projeto que o projeto é superavitário. Então, o que vai pagar a operação de crédito naquela situação é o projeto e não a empresa especificamente. Sim. Então, você precisa, na verdade, de uma pessoa com grande conhecimento, o pessoal do atendimento, o pessoal de relacionamento, para fazer uma análise, a gente chama no mercado financeiro de due diligence, é uma diligência, uma investigação, para conhecer como é que aquilo vai ser pago. Devolvi. Ele devolve para mim. José Carlos, eu não tinha pensado nisso tudo que você falou nesse negócio. Vamos marcar um dia para você vir aqui conversar com toda a equipe e trazer método, ensinar para esse povo fazer, que eu estou percebendo que a gente não está fazendo isso tudo, não. Olha que interessante. O que conhecimento não abre de porta. Quer dizer, não foi um chat GPT, né? Não. Não é o chat GPT. Sem qualquer crítica ao chat GPT. De hipótese alguma, na verdade, assim, porque ele poderia ter ido lá, mas talvez nesse momento a sua resposta foi tão assertiva, porque, por exemplo, talvez ele ia falar, desculpe, mas eu não sou tão especialista nessa área, porque, na verdade, a pergunta dele também foi uma pergunta muito altamente específica, que não é meu campo de atuação, inclusive.
Mas, logicamente, eu conheço, porque eu conheço a gestão como um todo. É porque envolve muitas questões. Sim, sim. É a mesma coisa, assim, vamos pegar eu que sou especialista em comunicação e oratória, tem um caso de abuso sexual que ele tá ligado à oratória. Mas, Cris, como que você sabe isso? Então, eu tenho que ir na psicóloga. Mas esse caso, ele já foi tratado pelo psicólogo e por um psiquiatra. Não, e a pessoa não fala, é comigo. Porque nesse caso é comigo, nesse caso eu vou ajudar. Então, porque já aconteceu, eu já tive case, já tive experiência. Então, quer dizer, tudo isso é por quê? Porque nós tivemos alguma experiência. Sim. Que no caso da comunicação, a gente chama de memórias. E no conhecimento, né? São as experiências, as janelas, né? Do conhecimento lá, que fica lá no cérebro lá, que a pessoa, quando ela conhece, que é o conhecimento inconsciente. Sim. E esse conhecimento inconsciente, só quem tem, aí eu não sei se você... Só quem vai ter, né? No caso, é quem já teve algum momento. Sim. E aí, quando você traz esse conhecimento ali naquele auge, aquela pessoa percebe, ela fala, poxa, eu vou trazer ele para ele aplicar esse método. Que é o que tanto as faculdades e as, né, USP, Campinas, as grandes, todas, tá, gente, que trabalham com método, tá? Não, todas, vamos colocar quem aplica método, que faz pesquisa científica, tenta fazer, que é, por exemplo, aplicar o método. Então, o que ela faz? Fala, olha, então nós vamos fazer tal medicamento. Um experimento simples. Então, o que ela faz? Ela vai replicar exatamente aquele método. Quem consegue replicar aquele método, conseguiu fazer exatamente daquela forma. Então, aquilo ali que é replicado, funciona. E aí falam tanto, né, que as universidades, não sei o quê. Não, gente, é estudo, é método. Ali funciona por quê? Porque foi feito um método. Sim. Por que a gente descobriu que algum exercício de voz funciona? Porque foi feito várias vezes. Então, eu vejo hoje em dia o pessoal, né, falando bastante de universidades públicas, mas tenho muito cuidado, porque, na verdade, é ali que ocorrem vários nascimentos de vários medicamentos, sim, várias coisas importantes. Então, é isso aí, eu quis trazer bastante isso, porque eu tenho visto bastante essas questões, inclusive política, né, direita e esquerda, né, aquela coisa ali, sim, e não é por aí, né? E tem uma coisa que talvez seja interessante a gente também refletir sobre ela. Nós vivemos uma época em que cada vez mais pessoas estão se especializando em um conhecimento cada vez menor. Exato. A minha experiência, e aí logicamente é a minha experiência, outros poderão ter outras, divergir, discordar. É o seu modelo mental, né? E tá tudo bem. Uhum. É que quanto mais a gente entende de algo específico, mas conseguindo entender o todo, sim, uhum, melhor eu me insiro no processo de entrega de valor para o outro, e aí pode ser como CLT, não CLT, não me interessa. Sim. Uma das coisas que sempre me ajudou, porque eu sou ruim politicamente, né? E uma das linhas da possibilidade da gente se manter no mercado, inclusive nas empresas, é o político também. Político não é só para eleger prefeito, vereador, não, né? Uhum. A política é a arte do relacionamento. Uhum. E eu sou ruim disso. Eu sou muito técnico e o meu lado técnico às vezes me castra, porque às vezes uma situação onde eu poderia dizer, não, mas você pode fazer por aí, releva, eu vou dizer, por aí tá errado. Você já fala direto. Porque vai dar isso, vai dar isso, vai dar isso, vai dar isso. Né? Você quer ouvir, tudo bem. Isso tem dois lados. Primeiro, a minha manutenção nas organizações pelo lado político é ruim. Uhum. Por um outro lado, no médio e longo prazo, eu tenho um diferencial competitivo que poucos têm, que é 10 anos depois, 5 anos depois, alguém fala assim, o José Carlos disse que esse negócio ia acontecer desse jeito. Eu te falei. Entendeu? Uhum. Né? Porque eu não sou favorável daquele que diz assim, eu sabia que ia acontecer e não disse. Porque eu acho que isso é uma covardia. Se eu sei que vai acontecer errado, eu tenho que dizer. Até porque se trabalha em equipe, tem que dizer. Não é? É por aí. E o que sempre me ajudou muito, até quando eu estava em Arcos, né, que numa fala aqui você percebeu,
tem que fazer isso, tem que ajudar na igreja, tem que ajudar na associação, tem que montar uma rádio comunitária lá na associação comercial. Não, eu vou lá, eu ajudo. Ou dizer não. Tem que fazer isso não sei onde. Não, eu vou, eu ajudo. Isso ao longo dos anos te gera um manancial de informação absurdo. Né? Tem lugares que a gente vai conversar e o pessoal começa, você já fez o quê? Eu já fiz isso, já fez isso. Alguém fala, da rádio, eu já fiz locução em rádio também. Mas não sei, eu já fui diretor de rádio. Como é que você foi locutor, diretor já fez de tudo? rádio? Como Onde? assim? Isso te gera, gente, para quem está nos ouvindo, nos vendo, quanto mais eu domino, não necessariamente sem eu ser bom em algo, mas quanto mais eu amplio, o que me ajuda muito hoje? Preciso de alguém para ministrar treinamento, gerenciamento de riscos. Eu estou lá. Uhum. Precisa de alguém para trabalhar com governança. Eu estou lá. Uhum. Precisa alguém para trabalhar com conformidade, com compliance, com controles internos. Eu estou lá. Uhum. Então, o meu portfólio de trabalho também é muito rico. E por que ele é rico? Porque eu construí isso ao longo do tempo. Sempre alinhando prática e estudo. Sim. E você viveu a experiência também, né? Isso é muito importante, porque às vezes não adianta, porque uma coisa é viver a experiência, entregar a experiência, porque não adianta ter apenas a teoria, porque aí o treinamento ele fica raso, né? Agora você viveu, e aí o que você disse é uma coisa muito interessante, porque você teve isso que você disse ali de ter a locução, de ter as experiências, é interessante porque é a experiência, que aí você cria as memórias, né? E essas memórias ajudam a gente a ter ali várias conexões neurais que vai gerando vários aprendizados. E quanto mais conexões neurais, mais aprendizado você vai gerando. E mais relacionamentos, e mais. Quer dizer, aquilo ali vai te gerando várias situações. É claro que provavelmente você fala assim, não, eu sou melhor em, né? Você provavelmente tem ali as situações em que você tem mais, assim, se for falar assim, eu quero pegar tal situação, qual que é a área que você mais se identifica, por exemplo? Ou você não tem, a área de falou que é cooperativismo, você ama? Eu não tenho uma área específica, né? Mas eu costumo dizer que a que mais mexe comigo é a governança, porque eu entendo que a governança é um grande guarda-chuva que ancora debaixo dele administração e gestão. E aí começa a abrir porta e janela de tudo quanto é jeito. Então, se eu tiver que escolher, porque debaixo da governança é que vai estar, né, todas as funções da organização, a diretoria financeira, a diretoria de negócio, a diretoria ABC, né, e todos os métodos. Então, eu elencaria a governança por entender que ele é esse grande guarda-chuva. Mas em cooperativismo, e especialmente cooperativismo financeiro ou cooperativismo de crédito, eu sou apaixonado por tudo. Tudo. Né? É porque você gosta de estudar, né? Então, a pessoa que gosta porque eu gosto de estudar. Né? E tem né, eu já tive situações. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Arcos, na Minas Caixa, eu entrei em 1981. A gente entrou como um tipo de office boy, mas na realidade quase ninguém, a gente não fazia atividade de office boy. Né? Aquilo foi uma tática da organização para colocar pessoas para trabalhar com um salário menor, mas a gente entrava todos loucos para fazer carreira, quer dizer, tudo que pedia para a gente fazia. Né? A gente queria aprender. Sedentos de aprendizado. E aí acontece o quê? Naquela ocasião, a gente fazia contabilidade no braço. Hoje, para fazer contabilidade, as pessoas não sabem nem o que está fazendo, o computador faz tudo. Você vai lá e faz um registro no caixa, por exemplo, ou numa máquina, o computador vai fazendo todo o desmembramento daquilo, as partidas dobradas, o lançamento de ativo e passivo, fechamento contábil, emissão de relatório, a gente faz isso tudo no braço. Então, o que acontece? Eu nunca estudei a contabilidade num banco de escola. Mas eu aprendi a fazer contabilidade. E aí vem outra coisa. Quando eu fazia, eu não percebia que eu estava aprendendo a fazer contabilidade. Quando eu saio de Arcos e vou
para a estrutura sistêmica do Cicobi em Brasília e fui gerente de controles internos. Então, eu tinha equipe responsável por fazer controles internos, monitoramento, verificação, em todas as áreas do Banco Cicobi em Brasília. Entre elas, contabilidade. Entre elas, desenvolvimento de sistema contábil. Que eu comecei a sentar com as pessoas para discutir, e aí eles vinham e falavam, por exemplo, assim, não tem jeito de desenvolver sistema para isso, não. Eu falei, como é que é? Peraí, me dá um papel. Deixa eu desenhar para você como é que faz. Cara, de onde veio isso? As memórias. De onde veio isso? Veio de quando eu fazia à mão. Né? Aí eu começo a conversar com o pessoal de contabilidade, veio o International Financial Reporting Standard, que é o processo de convergência internacional de contabilidade. Comecei a fazer cursos, conversar com as demais pessoas sobre os contadores, os caras que realmente são os donos dessa disciplina, né? Eu não sou contador. Quer dizer, acabo me inserindo numa área em que eu não tinha formação, a não ser a prática aqui, né, na Minas Caixa, lá nos idos de 1980. Então, por isso é que eu costumo dizer, conhecimento não ocupa espaço, prática não ocupa espaço, e lá na frente, às vezes, te ajuda sobremaneira. Até hoje, alguém fala, mas a contabilidade, principalmente a contabilidade de instituição financeira. Mas isso é assim, assim. Peraí. Eu não sei isso nesse momento, mas está estranho o que você está dizendo. Vamos checar? Você desenvolve um sexto sentido. Né? Isso te ajuda muito. Então, quem está começando hoje, gente, se eu puder ajudar de alguma forma, amplie seu campo de conhecimento. A gente está vivendo um momento onde as pessoas são muito de fazer o arroz com feijão. Né? Faça mais, estude mais, amplie seu conhecimento. Um dia te ajuda. Boa, E isso, eu acho isso bem interessante, e a gente já está indo para o fim, mas eu acho bem legal, porque, por exemplo, a gente como professor, a gente vai abrindo esses canais, né, de intuição. Às vezes você depara com uma turma e que você preparou alguma coisa, chega lá, você tem que dar volta por cima e mudar totalmente. Isso não é nem... algo que você, dentro de você, a gente não sabe explicar, por quê? Você está preparado ali, que é o aprendizado inconsciente, mas que de alguma forma, em algum momento, aquele aprendizado veio naquela situação que você precisava. E tem um pouco de intuição. Mas isso só aconteceu porque foram experiências vividas em alguma situação. Então, nunca vai ser desperdiçado. Então, quando a gente lê algum livro e que talvez você fala assim, esse livro, será que vai servir para alguma coisa? Pode ter certeza que sim. Eu fui agora, né, eu lancei o livro na Bienal e eu fui levar meu filho, porque eu até estava em dúvida se eu já tinha lançado a primeira edição, essa foi a segunda. Eu falei, eu vou, estava muito apertado de tempo, mas eu falei, eu vou para o Luca ter a experiência. Aquela experiência de ali, e nem deu para ir em tudo, porque a gente ficou só um dia. E em todos os locais, em todos não, né, em alguns locais, a cabecinha dele explodiu. Ele falou, ano que vem não, daqui 2 anos, né, 2026, eu quero ficar uns 4 dias para ir em tudo, porque realmente explode. Você vê de tudo, você vê coisas, ele fazia assim, porque ele queria ter tempo. Então, eu via ele folheando assim rápido, sabe aquela coisa de leitura dinâmica para poder dar tempo, porque realmente o tempo é absurdo de rápido que passa quando você está dentro de um local assim. Então, gente, deu muito a calhar, né? Sua vinda aqui bem logo depois da Bienal, porque realmente você, para mim, é uma enciclopédia ambulante, tá? Eu tenho o Zé Carlos, viu? Assim, um carinho enorme, viu, Zé Carlos, assim, de realmente essa questão. Eu venho na luta mesmo com o Luca, não que na luta que ele não gosta, agora que ele tá pegando o hábito mesmo de leitura, de gostar mesmo, porque a criança tem um momento dela. Sim. E 8 anos eu acho que ainda é pequeno, mas ele começou a querer mesmo, né? A gente faz assinaturas assim para ele, e a querer, a pegar o livro e falar assim, nossa, tem uma dedicatória, deixa eu ler minha dedicatória, ler 5 vezes, 6 vezes dele, né? Então, eu acho isso incrível, sabe? Porque eu falo que a gente precisa realmente, né? E eu brinco assim, quando alguém fala, eu vou baixar um PDF, eu fico brava, porque eu acho que realmente a gente tem que valorizar
os autores, a gente tem que valorizar quem faz artigos, a gente precisa valorizar as pessoas que escrevem. E esses dias eu fiz uma pergunta para uma inteligência artificial, né? Eu fui fazer uma pesquisa e fiz uma pergunta. Quem é o autor? Me desculpe, mas eu não posso te dizer. Aqui é uma citação. Aqui é uma citação, achei muito interessante, Renatinha, essa. Aqui é uma citação. É uma citação que pode ter sido algum autor de algum guru da internet. Aí eu, eu até mandei ele. É engraçado, né? Gente, eu achei o máximo. Eu falei até que ia comentar com você, Renatinho. Aí eu achei muito interessante, né? Aí eu fiquei, coloco ou não coloco? Coloquei autor desconhecido na minha postagem. Mas por que eu quis comentar isso, né? Porque, e aí? Como é que fica essa autoria, né? Antes a gente procurava. Eu tentei busquei inclusive no banco de teses, busquei nas bases, né, que a gente tem na Cielo, bases científicas, mas realmente não encontrei e acho que ele tinha razão mesmo. Talvez é uma citação de alguém que pegou, talvez, uma citação internacional, traduziu. E isso me deixou um pouco preocupada, no sentido assim, de que se é de alguém, que era uma frase bem interessante, agora eu não me recordo, que já faz uns 2 meses, eu fiquei um pouco assim, preocupada, né? Sim. E isso é o que a gente tem que plantar, né? A gente tá aqui, quem gosta dessa área do conhecimento e que puder levar isso, gente, vocês que estão nos ouvindo, trazer, né, mais uma vez a leitura. Eu que acabei de voltar agora da Bienal, vi tantos escritores, tantas pessoas ali, lutando ali pelo seu espaço, e vamos ler mais e dar valores, né, valor mesmo. E aqui a gente está aqui com uma pessoa que estudou muito e, né, então, assim, a gente vê que tem sucesso, assim, né, estudou, tem mais 2 filhos, estudou 4 filhos, né. Terminando então, de estudar. Conhecimento traz, assim, muito, né, a gente tem, assim, realmente prestígio e sim, traz riquezas, seja intelectual, seja de dinheiro, seja a que for, né. E queria até não perder a oportunidade, Cris, eu tenho 33 anos da minha vida dedicados ao cooperativismo. Sim. Dentro do cooperativismo, que a gente chama de ramo, né? Sim. E no caso é o ramo crédito. Mas ao cooperativismo. E muitas vezes se fala tanto do cooperativismo sem deixar claro o que distingue uma instituição cooperativa de uma instituição não cooperativa. Ótimo. Eu gostaria muito de aproveitar a audiência, né, sim, claro. a penetração do Fala Cris, para até ajudar nesse sentido, sim. Porque sem nenhum demérito, as demais empresas de mercado que não são cooperativistas, não é uma questão de esse lado é bom e o outro é ruim, mas de cada segmento, ele agrega alguma coisa específica. E o cooperativismo, o que separa uma empresa cooperativista de uma empresa não cooperativista, eu vou dar o exemplo dentro do ramo em que eu sempre trabalhei, que é o crédito, uma cooperativa de crédito e um banco. Se você vai na cooperativa de crédito, lá tem seguros, no banco também. Tem previdência, no banco também. Tem crédito, no banco também. Mas eu posso ter mais produtos mais complexos, como derivativo. Na cooperativa você pode ter também. Nós já temos cooperativas mais estruturadas para isso. E aí o pessoal sempre me pergunta, José Carlos, mas então é tudo igual? Não, não é tudo igual. Não, mas se não tem os mesmos produtos, os mesmos serviços? Tem. E o que é diferente? Uma cooperativa tem um negócio por trás dela que é um conjunto de 7 princípios. Ou seja, antes dela ser cooperativa, ela tem que optar, e quando eu falo ela, a administração, os associados, isso está lá no Estatuto da Cooperativa. Ela tem que adotar 7 princípios. E eu não vou falar dos 7 princípios aqui, logicamente, mas eu vou citar um que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui, que é o 5º, que é educação, formação e informação. Se você entra num banco, o banco vai te atender com educação, com presteza, não tenho dúvida que isso vai acontecer desse jeito.
vai tentar enquadrar o produto certo para você, não tenho dúvida, todo mundo é profissional. Mas quando você entra numa cooperativa, você vai ter tudo isso e você vai ter, e eu estou falando apenas de um dos 7 princípios, falando do 5º, a cooperativa é responsável pela educação, pela formação, pela informação do quadro de associados. Olha, então quer dizer que se a gente for cooperado, a gente pode exigir isso, então? Pode E deve? e deve. Olha, que interessante. E deve. Uma cooperativa deve ter uma política. Então fala os outros, velho. Assim, cita os O outros. segundo princípio, o primeiro é uma pessoa entra e sai da cooperativa na hora que ela quer. Ela não é obrigada a ficar. Ah, tá. No né? sentido de É estar ali livre, com a conta. É Aham. livre. Sim. Ela entra e sai a hora que ela quer. Sim. Né? E ao entrar numa cooperativa, não é apenas, eu tenho visto algumas propagandas aí, né? Vem abrir uma conta. Não é abrir conta, é se associar. Exatamente. Né? Você vira dono daquela cooperativa. Dono não é o que manda tudo também. Eu costumo brincar que... Existem regras, né? Lógico. Existem regras. Eu sou dono do meu apartamento tanto quanto minha esposa. Eu não faço tudo que eu quero no apartamento, ela vai me colocar para fora. Sim. Não é? Por quê? Porque a gente tem regras, né? Que ela cumpre, que eu cumpro, que os filhos cumprem. Mas é interessante, ao ser dono, o cooperado é que vai para uma assembleia e decide praticamente tudo na cooperativa, elege conselheiros, elege conselheiros de administração, conselheiros fiscais, aprova estatuto, aprova prestação de contas ou não. Né? E aí vem uma coisa, como associado, entra o segundo princípio. O primeiro é, eu entro e saio quando eu quero. O segundo é, a cooperativa ela é conduzida democraticamente, é pela vontade da maioria. Democracia é algo que pressupõe, não é só votar, é saber votar. Porque não adianta eu votar e votar mal. E não adianta só votar, eu tenho que saber monitorar as pessoas em quem eu votei. Então, uma cooperativa que trabalhar o segundo princípio, que é a gestão democrática, com o 5º, que é educação, formação e informação, ela vai ensinar os cooperados também a exercer cidadania. Que legal. Percebendo o que é uma cooperativa e muitas vezes isso não é falado? Isso é meio assim, é tudo igual. Porque às vezes o que é vendido é muito mais assim, você é dono da cooperativa, que a gente escuta muito isso, né? Sim. Aí alguém, não, se eu sou dono, eu vou chegar na cooperativa, eu tenho que me atender do jeito que eu quero. Mas existem regras. Às vezes não. Porque se o 5º princípio é educar, formar e informar, eu estou muito endividado, chego na cooperativa e quero um empréstimo, se a cooperativa perceber que eu estou perdendo a capacidade de pagamento, ela não deve me emprestar e deve me ajudar a achar uma outra saída dentro do campo da educação, formação e informação. Sabe, isso é lindo. Mas tudo tem a forma como se comunica, né? O dia que você conversou comigo, né, para eu vir aqui, uma das coisas que você falou, quem sabe a gente fala um pouquinho de comunicação. Eu costumo dizer, muito na linha do que você começou aqui hoje, a nossa conversa, da educação lá, de quando a gente se conheceu, né, dentro de sala de aula, e eu costumo, naquela linha ainda, eu costumo dizer que o meu lado educador, ele é superior ao meu lado gestor. Que eu gestor sou, na realidade, como se fosse um desmembramento do José Carlos educador. Faz todo sentido. E dentro de educação, e aí pegando as próprias palavras, comunicação é tornar comum. Sim. A base da palavra comunicação é comum. E eu costumo dizer em palestras, nesse tipo de coisa, que há 30, 40, 50 anos atrás, a gente não tinha cuidado com a comunicação como um meio de tornar um conhecimento comum. Tanto é que, por exemplo, o padre celebrava a missa em latim de costas para as pessoas. Alguém ia fazer uma palestra, eu tenho certeza que quando você vai fazer uma palestra, você adequa a linguagem ao público. Porque o seu interesse não é chegar lá e falar, é ter deixado sementinhas. É conectar. Então, eles têm que entender. Se possível, eles têm que, inclusive, podem até discordar, mas aquilo tem que gerar um processo de reflexão. Sim. Há 30, 40, 50 anos, o palestrante fazia uma palestra, subia numa cátedra, né? Colocava um banquinho, né? Subia. Sim. Tem até algumas imagens assim. Tem. Terminava. Isso.
alguém virava e falava assim, você entendeu o que ele falou? O outro, entendeu, não entendi não, mas ele é bom demais. Ou seja, né? Não era? Era bem né? isso. Por quê? Porque se o cara falasse palavras bonitas, aquele raciocínio cheio de impacto, não, mas ele é bom. Mas se você entendeu, não. Como é a comunicação hoje, você nisso é doutora. A comunicação precisa fazer com que algo aconteça no outro. Isso. Tornar comum. E o cooperativismo, de forma geral, tem falhado muito em ter um processo de comunicação que seja assertivo, principalmente no entendimento do que é uma cooperativa e da diferença de uma cooperativa com uma instituição não cooperativa. Isso. Às vezes deixa a mesma mensagem. Deixa. Precisa trazer essa diferenciação. E às vezes até colabora para. Já vi propaganda de cooperativa de crédito no Brasil que termina a propaganda dizendo: vem abrir uma conta. Não é abrir conta. A conta vai ser aberta também. Mas venha conosco. Venha ser sócio aqui, ser parte. Aí o cara vem e abre uma conta. Aí logo depois fala, agora tem uma assembleia de prestação de conta. Eu falo, mas eu só vim aqui para abrir uma conta, eu não quero participar de assembleia. Né? O que é isso? Assembleia é o quê? Assembleia de Deus? Né? O que é isso? Não, assembleia, prestação de contas. Não gosto disso. Por quê? Porque antes da pessoa chegar, ou na chegada dela, no processo de integração, não houve um processo de esclarecimento dos 7 princípios, e principalmente do 5º, que é um processo de educação daquele cooperado dentro da instituição. Muito bacana. A gente tem muito que melhorar nas nossas instituições de maneira geral, e o cooperativismo, que é quem conhece cooperativismo, como ele funciona. Não é falar que a outra instituição não serve, que ela é ruim. Não é isso. Eu entendo que tem gente bem intencionada, excelentes organizações em todos os segmentos, de todo o formato. E talvez vai ter perfis, né? Também. Sim. Para que gosta de uma e da outra, né? E até que não gosta. Tem determinado perfil que se adequa muito mais a uma outra organização. Se você pegar os maiores empresários, né, do estado de Minas Gerais, uma cooperativa de crédito não tem capacidade financeira de atender aquele cooperado em toda a extensão da necessidade dele. Sim. E isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque uma cooperativa, ela é formada ali para aquele grupo de pessoas, né, com o capital que ela tem ali, ela vai crescendo, mas ela tem suas limitações. Por outro lado, ela tem uma capacidade de atendimento, de empatia, né, de tentativa de busca do entendimento do outro e da melhoria da coletividade, inclusive potencializando a educação, que não existe outra instituição. Eu costumo dizer, além das cooperativas que têm que investir na educação dos cooperados, fora disso, só tem Estado, que mexe com a educação também, que é muito mais escolarização do que educação, né? O Estado não faz educação em toda a sua extensão. E as empresas de educação, as escolas, que também é um processo de escolarização e não de todo o potencial de educação. Então, as cooperativas são, assim, um canal de resolução de problemas sociais, de formação de cidadania, formação de capacidade empreendedora das pessoas, em comum. E isso é muito pouco falado. Realmente. Que bom que você trouxe essas informações para nós. Não ia perder a oportunidade de falar com o seu pessoal. Muito bom. Muito obrigada por vocês assistirem até agora. Zé Carlos, deixa uma mensagem final para todo mundo e muito obrigada pela sua presença aqui. Foi maravilhoso. Foi um bate-papo. Nós ultrapassamos mais de uma hora. Primeiro, obrigado, né, Cris? É uma grande satisfação. E você para mim, né, eu acho até assim, do ponto de vista social da gente entender, um ícone, né, uma pessoa de uma cidade que é progressista, né, Arcos é fantástico, eu sou apaixonado por isso aqui, não sou de Arcos, né, nasci em Iguatama, né, então essa região me diz muito, mas Arcos é onde eu cresci. Sim. Né? Eu estudei mais uma vez ali no Yolanda Jovino Vaz, no Berenice de Magalhães Pinto, isso mexe com a gente.
Estando aqui, sendo a cidade progressista, uma cidade do interior, e muita gente às vezes tem aquela mentalidade, né? Que no interior não tem jeito, não vai a lugar nenhum, não vai fazer nada. Mentira, eu sou prova disso. A Cris é prova disso. A Cris é doutora por uma das maiores, se não a maior universidade do Brasil, né? Respeitada nos 4 cantos do planeta. E não é respeitado só por ser instituição, é pelo que ela entrega à sociedade, né? Então, para mim, é muito, muito gratificante estar aqui junto contigo por causa disso, né? E ver que você faz do conhecimento, né, um meio prático de, né, a teoria, mas você é prático para ganhar a sua vida, né, para cuidar do teu filho, e para ensinar as pessoas. Investe, uma empreendedora, banca, isso aqui é você que banca, que estruturou e mantém. Parabéns. Gostaria muito de agradecer a todos que ou estão nos vendo ou vão nos ver em algum momento, né? Porque hoje essas gravações elas se mantêm no tempo, né? Sim. Isso é muito legal. Então agradecer a todos. E como mensagem, uma coisa que eu gosto muito de sempre falar é que todos nós, cada um, mas também em cadeia, né? E aí eu gosto muito do termo cooperativamente, até por causa do segmento em que eu atuo, mas todos nós somos agentes de mudança. Antes de sermos, né, dos outros, é da gente mesmo. A gente muda a gente, né? E cada um muda a si. Então, se a gente muda a gente, se a gente é progressista do ponto de vista de construção, de desenvolvimento mesmo, de evolução, de geração de riqueza, de distribuição de conhecimento, a gente vai estar colaborando muito para nós, para as nossas famílias e, com certeza, para a sociedade. E aí, né, como sempre eu faço, sempre que possível, pensem e olhe para o segmento cooperativista como meio da gente fazer desenvolvimento, né? Aproveitar e fazer pedindo licença a você, Claro. fazer uma propaganda aqui desse segmento tão interessante, tão próspero, né? Que é o segmento cooperativista. Te agradeço muito. Tomara que a gente se encontre por aí. Como um dia nos encontramos num hotel lá perto do aeroporto de Confins, no Ibis. É mesmo. Quem trabalha com treinamento No aí, Ibis. gente. Encontra, né, no aeroporto, encontra em hotel, é isso aí. Gratidão. Encontraremos uma cooperativa ministrando treinamento. Também. Vamos te levar para outras isso. cooperativas aí. Muito bom. Gratidão imensa.